Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre potencial elétrico na aula de física elétrica. Primeiro a gente vai relembrar alguns conceitos, algumas equações. A equação do campo elétrico, que ela é dada pela carga e uma distância ao quadrado multiplicado por uma constante k, que diz respeito ao meio onde essa carga está inserida, que pode também ser calculada através da força eletrostática, que é dada por k vezes k1 vezes q1 vezes q2. Isso sobre r ao quadrado. Onde essa força ela diz respeito à interação entre dois corpos carregados. E como a gente calcula essa carga? A gente pode calcular essa carga a partir de Q, que diz que Q é igual a N vezes E, onde E é a carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Esse N é o número de entidades que se encontram com essa carga. No caso, se esse corpo estiver carregado negativamente, a gente vai ter uma quantidade a mais de elétrons, que essa carga vai ser negativa, e caso esse corpo esteja carregado positivamente, a gente vai ter um número maior de prótons do que de elétrons, fazendo com que essa carga seja positiva. Então a gente vai calcular essa diferença entre elétrons e prótons dentro de um átomo, por exemplo, e determinar essa quantidade de carga no objeto que a gente vai estar estudando. A gente primeiro vai ver uma definição do que é potencial elétrico. O que é potencial elétrico? É a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. Mas antes de falar de potencial elétrico, a gente tem que entender o que é energia potencial elétrica, até porque um está diretamente relacionado ao outro. Enquanto a energia potencial elétrica ou eletrostática, ela analisa dois corpos, um sistema, né? O potencial elétrico ele vai analisar só um corpo. Então, para isso, a gente vai propor uma situação. Imagine que uma carga pontiforme é colocada fixa em um ponto no espaço. Essa carga pontiforme é a carga Q, e ela é a carga Q e ela é positiva nessa situação que a gente está querendo analisar. Agora imagine que outra carga é abandonada próxima à primeira, ou seja, eu abandonei outra carga positiva que ela tem eu chamo ela de Q, a uma distância D. Então, se tem duas cargas, a gente vai ter uma força atuando, que é dado pela equação, pela lei de Coulomb, que é a equação da força eletrostática, né? Que a gente acabou de relembrar. E, ao passar do tempo, essa força vai fazer ele realizar um trabalho. E esse trabalho faz o corpo se movimentar. Então, ele vai ter uma distância que vai aumentar. Se a distância aumenta, a força diminui, ó. E conforme o tempo vai passando, a maior distância, porque vai ter uma força atuando, só que essa força vai variando com a distância. Beleza. Só que agora a gente vai tentar calcular essa energia potencial elétrica a partir do quê? Uma conclusão. O corpo com carga Q realiza um trabalho W, chama esse trabalho de W, sobre o corpo com carga Qzinha. Ou seja, a carga Q é a carga que está realizando o trabalho, é a carga que aplica uma força sobre a carga Qzinha. A carga Qzão está presa, lembrando disso, ela é fixa, enquanto a carga Qzinha está solta no espaço. Beleza, como a gente vai calcular esse trabalho? A gente sabe que trabalho lá da mecânica, que serve para qualquer tipo de trabalho, é dado pelo trabalho é igual a força aplicada vezes a variação dessa distância vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o vetor distância. Só que como esses dois ângulos são paralelos, o cosseno dá 1, então a gente está omitindo ele nesta conta. Então a gente vai fazer o trabalho elétrico. Quem que é a força? É dado por K vezes Q vezes Qzinho sobre distância ao quadrado vezes o D da equação do trabalho, que é ΔD. Então a gente chega que K é que o trabalho elétrico é igual a constante do meio vezes K vezes Qzinho sobre D. Beleza. Se a gente fosse analisar realmente, essa força ela varia em função da distância. Por quê? Quanto maior a distância, a gente tem dois momentos aqui. Momento 1 e momento 2. A distância variou, essa força diminui, porque a distância aumenta, a força diminui pelo inverso ao quadrado. Beleza. Só que a gente só está querendo entender como esse processo ia acontecer
num espaço de tempo muito pequeno, como se o momento 1 e o momento 2 fossem tão próximos que eles fossem quase o mesmo momento. Então, dessa forma, como eles são quase o mesmo momento, a ponto de ser o mesmo momento, a gente pode falar que eles tendem a ser o mesmo momento. Dessa forma, a gente pode falar que o trabalho elétrico é igual a K vezes Q vezes Qzinho sobre D. Por quê? Se o momento 1 e o momento 2 são momentos muito próximos, a distância de D, essa distância D do momento 1 e a distância D do momento 2 são muito pouco diferentes, do mesmo jeito que a força é muito pouco diferente. Então, dessa forma, a gente chega a essa equação do trabalho elétrico. Como essas cargas se comportam de forma estática? Como esses dois momentos a gente está considerando que eles não estão variando, eles são muito próximos um do outro, a ponto de não terem variado a distância, e portanto nem a força, a gente vai falar que essa energia potencial, que é a capacidade dessa carga Qzão realizar um trabalho sobre a carga Qzinho, é igual a energia potencial, que é potencial é capacidade de realizar trabalho, ou de transformar-se em energia cinética, que é movimento. Beleza, então, portanto, a gente chega que a energia potencial é igual a K vezes Q vezes Qzinho sobre D. Lembrando que trabalho e energia são dados em joules no Sistema Internacional de Medidas. Agora a gente vai analisar um pouco essa energia potencial. O que a energia potencial diz sobre a força? O que a gente pode relacionar sobre o resultado que a gente tem quando a gente calcula a energia potencial com a força? Quando a gente calcula uma energia potencial e esse valor é positivo, a gente pode considerar que tem uma força atuando. E essa força, tanto de Qzão em Qzinho, que é essa força F, quanto a força que Qzinho faz em Qzão, que é uma força contrária, de mesma direção em sentido oposto, mas em corpos diferentes, a gente pode considerar que elas são de repulsão, ou seja, os corpos estão se afastando a cada momento que se passa. Enquanto aqui é a mesma coisa, ó, carga negativa com negativo, elas se repelem, elas se afastam conforme o tempo se passa. E aqui a gente tem a energia potencial negativa. O que isso quer dizer sobre a força? A força entre a carga Q1 e a carga Qzão e carga Qzinho é de atração. Então, a cada momento que se passa, elas se aproximam. Então, é isso que a gente pode descobrir só analisando o valor da energia potencial. Sempre lembrando que a gente está multiplicando por Qzão e Qzinho e eles não estão em módulo. Ou seja, se esse corpo tem mais elétrons do que prótons, a carga vai ser negativa, e se esse corpo tem mais prótons do que elétrons, vai ser positiva. Ok, e a distância sempre é um valor positivo, né? Nunca é negativo. Potencial elétrico. Agora que sabemos calcular o potencial energético, que é a energia potencial, em um par de cargas, qual é o seu potencial elétrico V de uma carga? A gente vai fazer aqui uma analogia com o cálculo de campo elétrico e força. Por quê? Quando a gente está calculando a força, a gente quer medir a, a interação entre esses dois corpos. Só que quando a gente está calculando o campo elétrico, a gente está querendo saber o quanto uma das forças, seja a força Qzão, seja a carga Qzão ou a carga Qzinho, influencia tem capacidade de gerar uma força. Tanto que a gente pode falar que a força que uma partícula Qzão faz sobre uma partícula Qzinho pode ser dado por F igual ao campo que a partícula Qzão faz vezes a carga Qzinho. Na verdade, é como a carga Qzão, nesse caso, se for o campo elétrico da carga Qzão, como ele influencia naquele meio. Do mesmo jeito, a gente pode pensar em energia potencial, como sendo a interação ou um sistema de cargas, de corpos com cargas, de 2, 3 ou mais corpos, e pensar que o potencial elétrico, ele nada mais é do que a gente está analisando a capacidade energética de um indivíduo só, ou seja, de um corpo só carregado. E como a gente pode descobrir, e seguindo essa mesma analogia, a gente pode falar que o potencial elétrico é igual a energia potencial dividido pela carga que carga, aquela carga que a gente não quer estudar. No caso, eu quero saber o potencial elétrico da carga Qzão, então eu vou dividir pela carga Qzinho, porque aí eu anulo a influência da carga Qzinho dentro da minha energia potencial e eu só acho a minha energia
Só acho o meu potencial elétrico da minha carga Qzão. Beleza, então a gente pode reescrever essa equação como tensão elétrica ou potencial elétrico, perdão, é igual a K vezes Qzão sobre D. A gente sabe o quê? Que a gente está tendo uma energia no sistema internacional. A gente está tendo uma energia que é medida em joules sobre uma carga que é medida em coulomb. A gente renomeia isso como volt no sistema internacional. Agora a gente vai voltar para aquela energia de trabalho de uma força elétrica e vai analisar o trabalho em si, não como se cada momento estivesse muito próximo, mas como se estivesse tendo um deslocamento a ponto da gente perceber esse deslocamento. Então, para isso, a gente vai ter que primeiro relembrar alguns teoremas que a gente vê em mecânica, que é o teorema da energia cinética. Esse teorema, esse teorema, ele diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética no momento 2 menos a energia cinética no momento 1. Sempre pensando que o momento 2 ele está acontecendo depois do momento 1. Se a gente tiver uma linha cronológica, o momento 2 é depois do momento 1. Beleza. Agora a gente pensa também no que? A força elétrica é uma força conservativa. Portanto, se ela é conservativa, a energia mecânica, que é a soma de todas as energias de um sistema num momento, é igual num outro momento. Ou seja, momento 1 tem energia mecânica igual ao momento 2. E quem que é energia mecânica? Energia mecânica é a soma de todas as energias do sistema. Essas energias são energia cinética mais energia potencial. Se a gente rearranjar essa fórmula e trocar a ponto de deixar energia cinética 2 menos energia cinética 1 e passar tudo que sobra nessa parte para essa parte, que é energia potencial 2 para cá, e substituir isso aqui dentro dessa equação por energia delta de EC, que pode ser também o trabalho, a gente chega que o trabalho é igual a energia potencial em 1 menos energia potencial em 2. Tanto que eu indico vocês fazerem essa manipulação algébrica, porque é bem interessante e bem simples. Beleza. Aí a gente chegou no resultado que o trabalho é igual a energia potencial 1 em 1, nesse momento, menos o momento 2. Muito interessante aqui a gente não colocar o delta. Por quê? Lembra que eu disse que o delta é quando a gente tem uma linha cronológica e a gente tem um momento 2 e um momento 1? E quando a gente faz o delta, a gente está pegando o último momento da linha cronológica menos o momento anterior. Aqui a gente está pegando a energia potencial no momento anterior e depois no próximo momento, ou seja, depois no futuro. Trabalho de uma força elétrica. A gente pode, já calculou o trabalho, que é E potencial em 1 menos E potencial em 2, e a gente vai reescrever o potencial elétrico que a gente já tinha visto anteriormente. Quem é o potencial elétrico? É energia potencial sobre carga. Eu passo o potencial elétrico multiplicando e a carga dividindo. Ou, eu passo a carga. Isso aí. Aí eu chego nessa equação, que a energia potencial pode ser dado por uma carga vezes uma tensão, vezes um potencial elétrico. Se eu rearranjar essa equação, eu posso escrever então energia potencial em energia potencial em 2 em função da minha carga e do meu potencial elétrico em cada ponto. Aí eu vou rearranjar, vai ficar carga vezes potencial em 1 menos carga vezes potencial em 2. A carga, tanto no aqui quanto aqui, é a mesma carga, então ela é um fator comum da nossa equação. A gente pode passar ela para fora e a gente chega na conclusão que o trabalho realizado por uma carga Qzão sobre o trabalho realizado pode ser dado por de uma carga Qzão sobre uma carga Qzinho pode ser dado por Q vezes o potencial no momento 1 menos o potencial no momento 2. Que nesse caso, o potencial no momento 1 ele é maior do que o potencial no momento 2. Nota: o trabalho de força elétrica não depende da trajetória traçada pelo corpo, já que é uma força conservativa. A gente vai ver isso aqui mais à frente no exercício. Como a gente pode calcular o trabalho de uma força elétrica ou de qualquer outro tipo de força ou qualquer outro tipo de trabalho se a gente tem um gráfico? Normalmente os gráficos serão força e no eixo x vai ser a distância. Então a gente pode falar que o trabalho W é igual numericamente à soma das áreas.
Aqui a gente tem um exemplo um pouco mais fácil de entender, que é a área, quando ela está na área superior do x, acima do eixo x, ela é positiva, e quando ela está abaixo do eixo x, ela é negativa. Então, se a gente tiver um retângulo, por exemplo, ou qualquer figura que a gente saiba calcular, a gente calcula essa área, e a gente faz o quê? A gente faz essa continha, pega essa área que é positiva, subtrai a área 2, ou soma, multiplicando por menos 1, né, porque ela está na parte inferior do eixo, e a gente tem o trabalho, porque o resultado é numericamente igual, ou seja, o resultado de área normalmente é medida de área, o trabalho é medida em joules, só que o valor, aquele valor que a gente encontra, é equivalente. Agora a gente vai ver a diferença de potencial elétrico, que na verdade é o que a gente mais vê dentro do nosso dia a dia. Aqui a gente tem um aparelho que a gente usa demais, que é o multímetro, principalmente quem trabalha na área elétrica. Esse aqui em especial é um voltímetro. O multímetro ele tem normalmente é o ohmímetro, que mede a resistência, que a gente vai ver o conceito mais à frente. Ele mede a amperagem, que é a corrente, né? E a tensão, ou diferença de potencial elétrico, que é a mesma coisa, que a gente abrevia por DDP. Então é um aparelhinho assim. Esse aqui é analógico, tem uns que são digitais. Voltando então. Definição. O que é a diferença de potencial elétrico? A gente pode definir como o trabalho realizado para mover 1 coulomb de carga. Então vamos analisar esse diagrama aqui. A gente tem uma carga Q no centro dessa figura e a gente tem as linhas de força, como visto anteriormente. Só que, de acordo com a equação de potencial elétrico, o potencial elétrico ele depende da distância. Então, como a distância nesse círculo, esse é uma circunferência, e as forças saem de forma radial ao ponto Q, e elas formam um ângulo perpendicular às circunferências em azul aqui, ó, essas linhas recebem o nome de superfície potencial, que elas são responsáveis, ou seja, qualquer ponto aqui que eu escolher e colocar uma carga, o potencial elétrico vai ser o mesmo. Aqui também vai ser o mesmo potencial, só que o potencial dessa superfície, dessa circunferência maior, ele vai ser diferente do potencial dessa superfície menor. Aí, se ele vai ser maior ou menor, vai depender da carga que está aqui no meio, que a gente vai ver posteriormente também. Aqui, como a gente pode determinar essa diferença de potencial elétrico? A gente tem um trabalho, como visto anteriormente, a gente sabe calcular o trabalho dessa, de uma carga que a gente coloca aqui, né? Ou em algum lugar nesse espaço. Como eu sei calcular o trabalho que a carga Qzão realiza na minha bolinha vermelha, por exemplo, então eu vou falar o quê? Que o trabalho é Qzinho, que é a minha carga bolinha vermelha aqui, que está em algum lugar, vezes V1, que é o potencial que ela está no momento, menos o V2, que é o potencial que ela está no segundo momento. Mas eu pego e passo esse Q dividindo aqui na minha equação. E qual que é a definição de diferença de potencial elétrico? É o trabalho realizado para mover 1 coulomb de carga. Ou seja, se eu dividir trabalho por carga, eu vou ter joule por coulomb. E é a definição. Então, eu vou falar que esse aqui é o trabalho realizado para mover de 1 até 2. E ele é dado pelo potencial em 1 menos o potencial em 2. A gente acabou de definir a equação para a diferença de potencial elétrico. Aqui a gente tem DDP em um campo elétrico uniforme. Aqui a gente viu uma situação onde as forças saem de forma radial ao ponto e ele forma uma superfície potencial em formato de circunferência. Já aqui, a gente tem a DDP em um campo elétrico uniforme. O que é isso? A gente vai ter duas placas e a gente vai ter um campo que ele é perpendicular à nossa placa, que forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E a partir desse campo, a gente pode analisar várias coisas. Um exemplo bem clássico são os capacitores de placas paralelas, que a gente usa para armazenar energia, que a gente também vai ver nas aulas futuras. E como a gente pode calcular o trabalho total? Por serem forças dissipativas, a trajetória como conservativas, a trajetória pouco importa. O que importa, na verdade, vai ser o seu deslocamento de A até B e da sua posição inicial de C até D. Por que C até D? Ele deslocou no eixo X e no eixo Y. Aqui está na horizontal, aqui na vertical. Só para tentar que isso aqui não é
é uma soma vetorial, é algébrica. Qual a diferença? Se fosse um vetor, a gente ia ter que considerar a sua direção e sua posição. Aqui só a intensidade mesmo, a gente só quer determinar a intensidade, porque é uma grandeza escalar o trabalho. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai determinar o trabalho no eixo X. Trabalho no eixo X, que é esse daqui, ele é uma carga vezes a potencial em A menos potencial em B, beleza. E aqui em Y, que é o mais interessante. Por quê? As superfícies equipotenciais campo, do campo elétrico uniforme, elas são paralelas à placa. Ou seja, todo lugar tem uma superfície equipotencial. Então, quando eu me movimento aqui no eixo Y, de C para D, o meu potencial C e o meu potencial D são os mesmos. Então, eles vão dar zero aqui. Então, eu anulo a minha energia potencial em Y. Então, eu falo que o meu trabalho total, ele é dado por trabalho só em X. Aí eu posso reescrever assim, e, portanto, o trabalho de A até B, eu só vou o trabalho total, né, a diferença de potencial do meu sistema é igual a VA menos VB. Só que, conclusão, a DDP independe da trajetória, assim como o trabalho que é proveniente de uma força conservativa. Então, a diferença de potencial elétrico não depende da trajetória, só da sua posição inicial e posição final. Relação entre campo e, e diferença de potencial elétrico, ou tensão. A gente vai interrelacionar o campo com a nossa tensão, dizendo que a força vezes a distância, que é o nosso trabalho aqui de cima, é igual a Q vezes um potencial A menos um potencial B. E a gente vai passar esse Q dividindo aqui, ó. Quando a gente passa o Q dividindo, força sobre carga é igual a campo. Então a gente chega e VA menos VB, como a gente viu aqui em cima, é igual a DDP de A até B. Então a gente, portanto, pode definir que a DDP ou tensão é igual ao campo vezes a distância. Beleza, agora a gente vai fazer algumas questõezinhas para deixar isso mais claro. Aqui uma bem teórica. A diferença de potencial pode ser entendida como: ela é uma grandeza vetorial? Não, ela é uma grandeza escalar. E qual é a medida dela? Ela é joules por coulomb. Joules por coulomb é igual a volts. E ela é responsável por quê? Responsável pela movimentação das cargas. Então aqui a alternativa B é a correta. Aqui uma mais teórica, que analisa aquela questão do qual é o maior potencial elétrico. Vamos lá. Uma carga negativa Q menos Q, isolada, é colocada em uma região do espaço como mostra a figura. E ele pergunta, em volta da carga são marcados 3 pontos A, B e C. A respeito do potencial elétrico, assinale a alternativa correta. A gente tem aqui o A, o B e o C. A pergunta, qual é o maior potencial? De primeira a gente vai falar que é o A, porque ele está mais próximo, mas cuidado, porque o potencial gerado por essa carga, ele é negativo. Então, se ele é negativo, quem vai ter o maior potencial, porque esse aqui vai ser um potencial negativo, esse vai ser negativo só que um pouco menor, e esse um pouco menor. E como a gente sabe que o número maior, na reta real, é aquele que está mais próximo de zero, então o valor de C, o potencial em C vai ser maior que em B, que vai ser maior que em A. Então, o potencial em A é menor que B, que é menor que C. Então, é a alternativa C. E aqui a gente tem um exemplo, um exercício da VUNESP de 2005, que foi o vestibular de 2004 para os ingressantes de 2005. E ele fala assim, uma gotícula de óleo com massa M e carga elétrica que atravessa sem sofrer qualquer deflexão toda a região entre a placa paralela e horizontais de um capacitor polarizado, como mostra a figura. Se a distância entre as placas é L, a diferença de potencial entre as placas é V e a aceleração da gravidade é G, é necessário que em coulombs por carga por metro, seja carga por massa, seja dado por. Então, primeiro a gente tem que entender o que é deflexão. Deflexão é como se ela fosse passar daqui até aqui, sem se movimentar no eixo vertical. Ela vai fazer uma trajetória retilínea aqui. Então, se ela está retilínea, ela vai ter uma força no eixo X, mas ela não vai ter uma força no eixo Y. Por quê?
porque, aliás, ela vai ter forças atuantes, que é a gravidade, que empurra para baixo. Só que esse campo, ele está empurrando a nossa esfera, essa carga para cima. E quando as forças são iguais, elas se anulam. Então é como se não tivesse nenhuma força sendo atuada no eixo da vertical, o eixo Y. Então a gente sabe que o vetor da força elétrica mais o vetor da força peso, é uma soma vetorial, é igual a zero. Então a gente pode reescrever dessa forma. E aqui, só analisando os módulos, a força elétrica é igual a força peso. Quem que é a força elétrica? É o campo vezes a carga. Porque força elétrica é campo vezes carga. Quem que é a força peso? Pode ser dada por massa vezes gravidade. Só que relembrando, como que a gente pode escrever o campo? Se a gente sabe que campo pode ser reescrito como diferença de potencial elétrico, que é igual a campo vezes distância, ou a um, perdão, campo pode ser reescrito por potencial elétrico sobre L, que é essa distância entre as placas. Então eu reescrevo assim, e eu quero saber a razão carga por massa. Aí eu passo a massa dividindo, rearranjo a equação, e portanto eu chego que carga por massa é igual a gravidade vezes a distância entre essas duas placas L sobre um potencial elétrico, que é V, sendo a questão C. Muito obrigado por assistir a aula. Qualquer dúvida, vocês sabem onde encontrar, nos grupos do Kahoot. Até mais.